terminam nem começam no processo eleitoral. Sabemos disso, né? Mas ele é uma ferramenta, é um mecanismo muito importante para a gente entrar em contato com toda a classe trabalhadora, com os movimentos sociais, e assim a gente construir cada vez mais, né, mais forte, maior, e lutar contra esse sistema que vive nos oprimindo, esmagando e demonstrando a inumanidade existente nele, ok? Então, por favor, gostaria de uma salva de palmas para o camarada Roque. Boa noite a todos e todas, né? Boa noite. Boa noite. Agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que está frio, período de frio, quarta-feira, sempre é bom a gente ficar em casa, né, tomando um chazinho. E nós estamos hoje reunidos aqui para tratar de um assunto que não vem estimulando muito as pessoas a se reunir, a discutir, a debater, a conversar sobre política. Mas, como disse o Leandro, essa é uma situação que está colocada, e gostando nós ou não, nós teremos que discutir política, porque é ela que determina as coisas na nossa vida. Eu, particularmente, milito já há muitos anos. Tem pessoas que estão aqui hoje, que bem dizer, eu vi nascer, carreguei o colo. É sinal que a gente já avançou um pouquinho do tempo, né, Júnior? E então, essa, eu já estava brincando outro dia em São Paulo, é a 13ª candidatura que eu participo, né? Eu não adquiri um know-how com esse negócio de candidatura. E o mais engraçado é que a maioria das candidaturas que nós participamos, vários aqui já participaram de candidaturas conosco, já trabalharam junto com a gente, mas a grande maioria das candidaturas, a gente participa das candidaturas sabendo efetivamente que a possibilidade de ser eleito é 1 em 1 milhão. E muitas pessoas perguntam para a gente, cara, considerando que existe uma imensa dificuldade em eleger, por que você sai candidato? Por aqui eu começo a discutir por que nós vamos participar do processo eleitoral. Todos vocês que nos conhecem sabem e conhecem as nossas posições. Eu milito numa organização da esquerda marxista, que é uma tendência interna do PSOL. O PSOL tem várias correntes internas, como todos os partidos têm, e todas essas correntes são correntes legítimas dentro do partido. E cada uma delas procura expressar dentro do partido as suas opiniões, fazendo seus debates dentro dos fóruns partidários. Nós, da esquerda marxista, realizamos um congresso, e nesse congresso nós avaliamos que o Brasil vem enfrentando uma situação extremamente complexa e que não se resolverá com o processo eleitoral, né? Mas o processo eleitoral faz parte desse processo de luta e combate que existe nesse momento no país, aonde se trava uma verdadeira guerra de classes. E essa guerra de classes, ela tem vários movimentos e tem várias nuances que com certeza a grande maioria da população não consegue perceber. A grande maioria da população percebe esse debate analisando única e exclusivamente a crise de natureza econômica, que é um fator objetivo num processo de crise que vive o sistema que nós estamos acostumados a conviver com ele.
Quando a gente fala no sistema, a gente fala em algo que organiza a nossa vida em vários sentidos, seja no sentido de natureza econômico, seja no sentido de natureza cultural, seja no sentido de outros valores. E isso se expressa de forma concreta e material na maneira como a sociedade se organiza. O Brasil é um país que a gente pode dizer que, quando começou a se desenvolver, quando aqui chegaram os primeiros ocupantes, que começaram a retirar o primeiro commodity daqui, que foi o pau-brasil, já havia um processo de desenvolvimento na humanidade. Um regime que era conhecido como regime feudal já estava entrando num processo de crise e se criava um novo modelo de natureza econômica que nascia, que era o sistema capitalista, ou seja, o trabalho assalariado. Não de maneira muito rápida, mas era um processo de natureza histórica. Então, aqui no Brasil, o sistema capitalista ele observou um processo de desenvolvimento desigual e combinado. Por que desigual e combinado? Ele se combina com o desenvolvimento dos países que a gente chama países de primeiro mundo, comumente se chama de países de primeiro mundo. Os outros países e os outros continentes se tornaram colônia. A América Latina, a África e a Ásia foram países colonizados. Tanto isso é verdade que nós não vemos nos times dos países que são considerados países desenvolvidos, nenhum desses países, desses continentes que eu citei. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Pedrinho, motoqueiro, não é aquele motoqueiro que pega fogo, como é que chama? Motoqueiro fantasma. É motoqueiro fantasma. Bom, a gente fazer essa atividade assim, a gente consegue brincar, né? Pedro é um amigo fantástico da gente. Bom, considerando isso, o sistema capitalista ele passou por várias crises. O mundo não é igual desde que é mundo. O sistema capitalista passou por várias crises. Eu não vou fazer aqui um histórico do sistema capitalista, mas vou colocar alguns pontos, depois a gente aprofunda isso no debate, na discussão. Em 1929, nós tivemos uma crise muito grande que quase destruiu o sistema. Como que o sistema capitalista saiu dessa crise de 29? Ele saiu da crise de 29 com a guerra. A guerra que destruiu forças produtivas e ele precisou ser reconstruído. Então nós tivemos um boom de crescimento do sistema capitalista até a década de 70, depois da guerra. A partir da década de 70, e aí a gente já vivia um novo processo de fluxo de capitais. O capital deixou de ser um capital nacionalista e o perfil do Estado-nação foi se perdendo para se transformar naquilo que a gente chama de imperialismo. O imperialismo ele não tem fronteiras, o imperialismo ele não tem pátria, o capital não tem pátria. Então nós começamos a observar vários deslocamentos de capital. Em 2008, nós também tivemos uma crise profunda do sistema capitalista. Tanto isso é verdade que os impactos dessa crise faz com que a gente tenha hoje no Brasil uma pequena parte dos efeitos dessa crise. A tendência é que os problemas aqui no Brasil e em outros países se acentuem ao invés de serem resolvidos. Você pega os Estados Unidos também atravessando uma crise profunda. E foi interessante a crise de 2008, porque na crise de 2008, todo aquele discurso que se fazia aqui no Brasil, de que era necessário construir um Estado mínimo, se livrar da interferência do Estado na economia, foi por terra. Porque o Banco Central americano se viu obrigado a comprar ações da GM, se viu obrigado a comprar ações de outros bancos para manter o sistema que eles têm em pé. Só que isso tem uma repercussão na vida concreta das pessoas. Não é à toa que, frente a essa grave crise de natureza econômica, os Estados Unidos conseguem eleger um presidente, o Trump, que muita gente trata ele como se ele fosse um humorista da política, e isso a gente não deve fazer. O Trump expressa o desejo objetivo de milhões e milhões de americanos que estavam atravessando um processo profundo de crise de natureza econômica. Nesse processo de disputa do Trump
com a Hillary Clinton, nós tivemos um elemento fantástico nesse processo eleitoral, que foi a posição do Bernie Sanders, que não levou a sua posição política até o fim, e isso acabou tirando de uma parcela significativa da juventude americana o direito de fazer esse debate, colocando a questão da ruptura do sistema americano para se criar uma nova ordem naquele país. Temos na Europa vários exemplos do que é que significa esse sistema. Brincava com os colegas agora há pouco, dizendo que eu estava no dilema entre o jogo de hoje da Inglaterra e da Croácia. Eu não queria torcer para nenhum dos dois, né? Mas acabei torcendo para a Inglaterra. Mais uma vez fui derrotada agora na Copa do Mundo. Por quê? Porque a Croácia, né? A Croácia, ela expressa também, nesse mundo do esporte, né, aquilo que é de mais racional e conservador, né, de florescimento do fascismo nesses países do leste europeu. Por fim, o impacto da crise do Brasil. O enfrentamento da crise do Brasil, ele pega uma parte do governo Lula e uma parte do governo Dilma. E não dá para a gente discutir política hoje no Brasil se a gente não tiver consciência que é necessário fazer uma análise sobre, mesmo que seja muito rápido, o papel do Partido dos Trabalhadores e do governo Lula para chegar onde efetivamente nós queremos chegar. Primeiro, eu falo com muita tranquilidade que eu fui militante desse partido durante 37 anos. E a vitória do Lula expressou no Brasil o processo revolucionário, que se deu de forma diferente, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela existe um processo revolucionário em curso, na época havia esse processo revolucionário, e que lá se dava de maneira diferente. O Lula não ganhou as eleições do Brasil em 2002 porque fez a Carta aos Brasileiros. A Carta aos Brasileiros era um contrato onde o Palocci, o Dirceu e o Lula diziam aos mercados que não haveria nenhuma mudança substancial nos pilares que sustentam o sistema e sustentavam uma ordem. Então o mercado poderia ficar tranquilo, esse ser que nenhum de nós conhece. Ouve falar, mas não consegue materializar. Por fim, durante os primeiros 4 anos do governo Lula, nós tivemos desenvolvimentos importantes na parte econômica. Nós tivemos avanços importantes na discussão, por exemplo, de reatar relações com países da África, com países da Ásia, de romper a dominação que havia em relação à parte econômica com os Estados Unidos. Mas, em nenhum momento, por mais que a gente combatesse internamente dentro do Partido dos Trabalhadores, nós conseguimos fazer o pilar central dessa questão ser alterado. Ou seja, a gente discutia dentro do Partido dos Trabalhadores que era necessário politizar toda e qualquer conquista, por menor que fosse, praticada para o conjunto da classe trabalhadora. Obviamente, esse não foi o desejo, não foi a vontade, e não foi o que foi feito pela maioria do Partido dos Trabalhadores, que optou por continuar construindo as alianças e manter a forma de governo que saiu da nova república, os governos de consenso e de conciliação de classe. Chegamos finalmente em 2013. 2013, como todo ano, tem um movimento que foi criado por uma organização política chamada Juventude e Revolução, que hoje não existe mais. Parte dessa juventude hoje está na liberdade de luta, criou um movimento chamado Movimento Passe Livre. E esse movimento criou fatos históricos, principalmente em Florianópolis e em Salvador. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver verdadeiras praças de guerras que foram travadas, né, em Florianópolis e em Salvador, contra o aumento das tarifas. Nós realizamos uma atividade em São Paulo, e nessa atividade eu estava em São Paulo, que foi a primeira atividade contra o aumento da tarifa, que não reuniu mais de 70 ou 75 pessoas. No segundo ato, reuniu em torno de umas 150, 200. Foi nesse segundo ato que houve uma repressão brutal da PM paulista. Foi um massacre feito com 300, 400 jovens que estavam reivindicando a redução da tarifa. A partir dessa repressão brutal feita pelas forças policiais, se desencadeou um movimento, de certa forma, espontâneo, que começou a ir para a rua.
Nesse exato momento, nós tivemos um problema. As pautas que eram pautas avançadas, que estavam vinculadas ao direito dos trabalhadores da juventude, passaram a ser substituídas por pautas conservadoras. E nesse aspecto das pautas conservadoras, nós tivemos grandes manifestações de massa que foram realizadas nas ruas. Infelizmente, muitas delas com um conteúdo atrasado, do sem partido, do sem bandeira, enfim, que canalizava, dava e abria o caminho para uma onda, se é que a gente pode chamar disso, pelo menos nas manifestações de conservadorismo. A resposta do governo, eu me lembro muito bem que na cidade de São Paulo havia um esforço muito grande do Haddad para, junto com o Alckmin, dizer que não poderia alterar o valor da tarifa, porque essa tarifa era combinada entre o município e o Estado. Nós vimos as respostas que foram dadas pelo então presidente Dilma, que ao longo desse movimento encontrou muita dificuldade para responder com medidas concretas, a algumas discussões que eram colocadas, principalmente a questão da corrupção, que era travada em todos os locais. E todos nós somos contra a corrupção. A bandeira da corrupção não é uma bandeira do setor conservador, ao contrário, a luta contra a corrupção é uma luta central no movimento da classe operária, porque nós sabemos que todos os recursos que saem e migram para a corrupção são os recursos que faltam para a educação, são os recursos que faltam para a saúde, enfim. Mas todos nós sabemos que o sistema que nós vivemos, que é o sistema capitalista, ele é um sistema que tem na corrupção como um dos seus pilares. A gente vê muitas pessoas dizendo, nós vamos combater a corrupção, tem muita corrupção. Dentro do sistema capitalista, constituído pela ordem democrática burguesa, não há a mínima possibilidade de não haver corrupção. Ou vocês acham que essa alta taxa de juros é o quê? Ou vocês acham que a reforma trabalhista que nos lança no início do século XIX foi votada e aprovada baseada no quê? A votação que está tendo no Congresso essa semana para instituir a escola sem partido dentro das comissões provavelmente será aprovada, Alberto. Está se dando a partir do quê? De um amplo debate com a sociedade? Não. É a partir de um grande jogo de interesses determinado de fora para dentro para que o país aplique essas medidas para salvar o sistema capitalista. Os interesses dos capitalistas, não dos capitalistas nacionais, porque o Brasil nunca teve uma burguesia nacional como teve na França, na Inglaterra, na Alemanha. Nós sempre tivemos um arremedo de burguesia que fala grosso para dentro, mas que não tem nenhuma autonomia para discutir com os interesses externos que vêm de fora. Esse é o debate que nós temos que fazer de maneira muito precisa e muito tranquila para entender aonde nós estamos entrando nesse processo de disputa eleitoral. Os ataques para fazer com que os interesses da burguesia pudessem ser mantidos levou a todo esse processo de criminalização do Partido dos Trabalhadores e de outras organizações. Foi a partir desses interesses das grandes transnacionais, do capital privado internacional, que se construiu toda essa narrativa para levar, inclusive, o Lula à prisão. Nós, da esquerda marxista, temos uma posição muito clara sobre isso. Quando nós tivemos a crise do mensalão, eu integrava o Diretório Nacional do PT. Nós apresentamos uma proposta de resolução que seria necessário fazer uma grande campanha pública de denúncia da história do mensalão. Fazendo essa denúncia da história do mensalão, apresentando naquele momento a necessidade de fazer a defesa do Zé Dirceu. A nossa proposta foi rejeitada, inclusive pelo próprio Zé Dirceu, dizendo que era necessário ter paciência, não levantar uma discussão dessa dentro do partido, para não cindir o partido,
não levantar esse debate na sociedade para não criar uma cisão entre interesses e acreditar profundamente no processo institucional. Bom, a crença desmedida no processo institucional levou aonde nós estamos hoje e fez com que ocorresse a situação que ocorreu no domingo. O que ocorreu no domingo não foi uma briga de vaidade entre um procurador, um juiz de primeira instância, o presidente de uma turma de um tribunal. Isso mostra também que não há consenso dentro da burguesia de como aprofundar a saída da crise. Nós temos um setor da burguesia nacional mais inteligente que perdeu para a burguesia mais pitbull, que é de buscar uma saída mais civilizada para a crise, explorar de maneira mais civilizada o conjunto da classe trabalhadora para evitar a queda na tendência da taxa de lucro do capital. Outra não. Outra prefere atacar de maneira brutal o interesse dos trabalhadores, a classe trabalhadora, né? Desenvolvendo, por exemplo, medidas como as medidas do fim da previdência pública, como nós conhecemos, da reforma da previdência, que é um ataque que a maioria ainda não sente os efeitos, mas hoje acho que está completando um ano da aprovação da reforma da previdência. E a gente já pode fazer um balanço do que isso significa. A primeira saída é compreender exatamente aonde nós estamos metidos nesse processo. E eu disse no começo que isso é uma guerra de classes, porque efetivamente é uma guerra de classes. O velho conceito, apresentado depois de um longo estudo, por um velho homem que está completando 200 anos de nascimento, né? 200 anos, é mais forte do que nunca. Nós temos duas classes em choque dentro da sociedade. É o proletariado, que todo mundo aqui dentro é proletário, independente da função que ocupa no mundo do trabalho, e aqueles que detêm os meios de produção e o capital. É óbvio que essa relação de exploração ao longo de 200 anos foi mudando de forma, mas o conteúdo é o mesmo. Então, portanto, não há que se mudar nome daquilo que já está constituído. Por exemplo, um nome novo que surgiu no cenário, principalmente na universidade, chamado precariado. Não tem precariado, tem proletário. Proletário que trabalha sem registro em carteira, proletário que trabalha um dia para comer no outro, trabalhadora que vende a janta para comer o almoço no dia seguinte. Então a gente tem que dar nome às coisas como elas são. Nós também temos uma posição muito clara em relação ao que está ocorrendo hoje com o ex-presidente Lula. Nós estamos convencidos que o Lula não deveria estar preso. E aqui nós não estamos fazendo julgamentos sobre atos. Nós estamos analisando fatos. Não há, nesse processo, honestamente, analisando esse processo, nada que concretamente aponte para o presidente aonde ele teria, para o Lula, aonde ele teria praticado atos incompatíveis aí, de corrupção, receber propina, uma série de outras coisas. O processo é eivado de vícios, inclusive quando nós começamos a aplicar aqui no Brasil uma tese chamada baseada na teoria do fato, que foi dita que era uma tese aplicada na Itália para combater a máfia italiana, que não tem nada que nos ligue a essa tese. O que foi feito no Brasil foi exatamente o seguinte: sobre o ponto de vista de natureza econômica, não havia mais como sustentar o sistema no Brasil. Então seria necessário que todas as instituições do sistema se colocassem a serviço de defender o capital. Quando a gente diz instituições do sistema, nós temos que ser muito claro. O poder executivo, o poder legislativo, o judiciário, a igreja, os aparatos repressivos do Estado, eles são do Estado. Essas instituições são controladas pelo Estado.
O Estado de indeterminado. O que é o Estado, para a gente poder entender? O Estado nada mais é que um conjunto de organizações materializadas para defender os interesses de quem circunstancialmente tem o poder sobre a sociedade. Não é isso? Então o que nós vimos? Nós estamos vendo um cenário onde 65% dos senadores têm processo na justiça, vão concorrer à reeleição e com certeza serão reeleitos. Os deputados federais, cuja maioria é composta de marginais, a serviço de outros interesses, onde quase 80% responde processo da justiça. E vemos pelas pesquisas que 51% da população, quando pesquisada, não quer votar. E aí, nós temos vários setores da esquerda, ou do centro democrático, que começam a culpar o povo por algumas coisas. Tipo assim, nós realizamos manifestação, o povo não vai. Nós realizamos isso, o povo não participa. Nós realizamos isso, o povo não quer nada. Agora vem a Copa do Mundo, fica todo mundo alienado atrás de Copa do Mundo. Essa é uma visão muito estreita. É uma visão que revela um conteúdo muito pequeno burguês na cabeça da gente. O povo faz e faz bastante. Levanta às 5 horas da manhã, anda num transporte caro, ruim, trabalha de 10 a 12 horas por dia, volta para casa cansado, para receber no final do mês um salário miserável, que mal dá para manter a cesta básica de produtos necessários para a própria vida. Os trabalhadores participam, como participaram, da vigorosa greve no Paraná dos professores, da vigorosa greve dos professores em São Paulo, participam das ocupações, como nós estamos vendo, a ocupação na Vila Soba, a ocupação em Valinhos, são lutas por moradia, como nós temos aqui o companheiro José, do MSLT, que os companheiros lutam por moradia aqui em Bauru. Agora, existe uma maneira da classe trabalhadora organizada, e a classe trabalhadora, ela não responde de forma homogênea às necessidades que elas precisam travar e lutar. Esse é um processo de construção, e essa construção, ela encontra imensa dificuldade quando a gente passa a viver um regime onde, de natureza econômica, nós passamos a ter muitos problemas de natureza econômica, e onde existe um processo brutal de violência contra os movimentos sociais. Quantos companheiros e quantas companheiras não foram assassinados no ano de 2017 e agora no ano de 2018, seja no campo ou seja na cidade? Quantos boletins de ocorrência no acidente de 2016 e 2017 aqui em Bauru? Por quê? Só por dar um ato público, onde a pessoa está reclamando lá de uma tarifa, enfim. É nesse cenário que se apresentam todas as candidaturas. Eu poderia dizer para vocês o seguinte: nós vamos ter muitos indivíduos se apresentando como candidatos, e esse é um problema para nós. Nós sempre procuramos discutir qual o indivíduo que melhor se encaixa naquilo que a gente necessita para a gente poder fazer campanha e votar. A gente deveria fazer o contrário. A gente deveria discutir qual é o programa que se apresenta, qual é a possibilidade e a viabilidade desse programa e qual é a participação efetiva do conjunto da classe trabalhadora para fazer esse programa se tornar realidade. Pelo que a gente tem acompanhado em toda essa discussão do processo eleitoral, eu considero que nós vamos ter sérios problemas. Porque nenhum dos candidatos, nenhum dos partidos apresenta um programa de ruptura. Todos os programas são programas de conciliação de classe, como se hoje fosse possível e houvesse margem para conciliar os interesses dos de baixo com os interesses dos de cima. Os de baixo estão querendo trabalhar menos hora. Os de baixo estão querendo ter acesso à saúde de qualidade.
Os de baixo estão querendo poder ter momentos de paz, de lazer, não consumir os melhores anos da sua vida purgando no mundo do trabalho. Os de cima estão violentamente determinados a não permitir que os de baixo se apropriem de parte daquilo que estão de cima, sendo que os de baixo reconhecem que são eles que geram a riqueza. Porque a riqueza não está na mercadoria vendida, a riqueza está na força de trabalho que a produz. É por isso que se ataca a força de trabalho, aumenta a jornada de trabalho, se reduz o salário, se inventa esse negócio aí da pejotização, né? O trabalho por hora, o trabalho disso, o trabalho daquilo. E outra coisa que impacta de maneira violenta a classe trabalhadora, e de qualquer forma ela vai ter que reagir a esse processo, é a destruição dos serviços públicos. Nós já estamos vivendo situações extremamente dramáticas. Não há dinheiro e esse governo Temer ajudou, colaborou para retirar milhões e milhões de recursos que poderiam estar sendo investidos para atender as necessidades básicas, para continuar pagando juros do serviço da dívida. E me faz também uma medida provisória que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que por 20 anos vai haver congelamento de investimento e liberação de recursos. Isso implica dizer que durante 20 anos, se isso não for refeito, não tem dinheiro para a educação básica, não tem dinheiro para a saúde básica, enfim. O cenário que se apresenta para nós é um cenário de verdadeira tragédia. E isso só tem um nome. Isso é um nome. Isso é guerra de classe, é luta de classe. E nós estamos perdendo. Porque nós não conseguimos construir uma ferramenta de natureza política para enfrentar essa verdadeira guerra de classe. Nesse cenário, nós lançamos hoje, chegou hoje, o manifesto que nós aprovamos no Congresso da Esquerda Marxista, e vocês vão ter acesso a ele, e que apresenta o porquê das nossas candidaturas. Eu também só aceitei ser candidato por essa razão. Eu jamais aceitaria ser candidato para disputar um processo eleitoral dentro dos marcos que estão colocados pela legislatura eleitoral, sabendo de imediato que dentro dessa regra do jogo, a possibilidade do Panamá derrotar a seleção brasileira era 1 em 1 milhão, mas o Panamá foi para a Copa, acho que marcou um gol, né? Um gol. Vocês acham que os jogadores do Panamá, quando embarcaram para a Copa do Mundo da Rússia, imaginavam que eles sairiam de lá com a taça na mão? É óbvio que não. Mas eles foram competir em cima de uma regra extremamente desfavorável. É o que nós vamos fazer. Mas não é competir por competir. Nós temos uma obrigação. Eu sinto que eu tenho uma responsabilidade de natureza política, com muitos que estão aqui no plano pessoal, uma responsabilidade de natureza política com o coletivo. Aqui em Bauru, se vocês lerem o Jornal da Cidade, o Guto, que é especialista no Jornal da Cidade, né, Guto? Não complicam mais nada. Se vocês lerem o Jornal da Cidade, todo dia tem um candidato a deputado federal, Nicole, um candidato a deputado estadual. Você se debruça para conversar com um desses candidatos, você pergunta, meu caro, qual é a sua posição sobre a questão da terra do país? Não tem resposta. Se você perguntar para mim, qual é a sua posição a respeito da terra do país? Eu digo que nós precisamos fazer uma revolução agrária. Porque hoje a bandeira da reforma agrária já não responde mais à necessidade do homem no campo e às necessidades que nós temos no país. Nós vamos fazer uma profunda revolução agrária e discutir francamente, inclusive com o pequeno produtor, que a terra tem que ser propriedade coletiva. Porque você não planifica uma economia com a propriedade privada dos meios de produção, mesmo que esses meios de produção sejam pequenos pedaços de terra. A época de fazer a reforma agrária no Brasil ficou no século XIX. Agora, a luta aqui no país é tão brutal que uma reforma democrática burguesa, que foi feita em vários países do mundo, aqui ganha essa conotação de luta de vida ou de morte. E o agronegócio sabe por que disso.
Porque o agronegócio necessita cada vez mais de grandes margens de terra para continuar produzindo em larga escala. Uma outra questão interessante que nos leva a esse debate é sobre o que foi feito da reforma trabalhista. Tá legal. Vamos supor que você vote e eleja o Roque deputado federal. Eu tenho duas alternativas, né? Virar o rei do apresentador de projeto que nunca vai para a pauta, né? Porque é assim que funciona. Não vai para a pauta os projetos de lei. Não tem mais pauta do legislativo. A pauta é do executivo. Tanto isso é verdade que você pega o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, você não vê projeto de senador, projeto de deputado sendo discutido, é só pauta do executivo. E aí, quando entra a pauta do executivo, entra a pauta do dinheiro, da negociada. Ou vocês acham que a Cultrave, que está aqui pertinho de nós, vai investir, ou investia, e vai continuar investindo, mesmo para a legislatura eleitoral, 5, 6 bilhões em 10 ou 12 candidatos, para quê? Por que ela investia 5 milhões num candidato para eleger o cara deputado federal? Tem uma explicação para isso. E quando um candidato operário, ligado à classe trabalhadora, tenta fazer uma campanha financeira para minimamente sustentar uma campanha, os caras falam, tá vendo lá? Além de ser candidato ladrão, quer roubar de nós espontaneamente. Porque, na verdade, todos sabem como é que se dá esse jogo. A reforma trabalhista. Vocês pegarem a maioria dos deputados, tem um que me fugiu o nome, ele é aqui da região nossa aqui, deputado federal. Até um que deu uma declaração que pobre não tem que fazer faculdade não, pobre tem que pagar. Ele é do PTB. Ele é do PTB. Ele diz que pobre não tem que fazer faculdade, ele diz que se pagar bom salário a pessoa vicia, ganha bem, né? E vicia ter acesso às coisas boas, que não pode ter todo dia. É uma coisa absurda, meu. Você escuta isso e fica quieto. Mas é assim que eles pensam da gente. Agora, nós temos que pensar de maneira diferente. Nós, da esquerda marxista, temos feito uma discussão muito franca dentro do partido do PSOL. Nós somos convencidos que o Boulos precisa começar a fazer campanha. Que o Boulos precisa ir para a rua com um programa que enfrente a ordem que está colocada. O Boulos pode se pronunciar publicamente contra a prisão do Lula, nós também nos pronunciamos contra a prisão do Lula, que ele tem o direito, inclusive, de ser candidato. Não tem nenhum problema a gente dizer isso aqui. Mas ele vai ser candidato com uma plataforma e um programa reformista. E nós vamos combater esse programa reformista. Porque não tem mais como conciliar o interesse do capital com os interesses da classe trabalhadora, como foi em 2002. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Lula que disse: no meu governo houve o ganha-ganha, todo mundo ganhou, o empresário ganhou, a classe trabalhadora ganhou. Mas só que esse jogo tem um tempo e tem um limite. Mas quando foi preciso tirar, os caras deram uma banana, cara, e retiraram o arroz, o feijão, a água, a luz, a propriedade da casa, retiraram tudo. O que foi a reforma trabalhista? Nós não temos dimensão disso. A maioria que está aqui, é tudo jovem. A maioria é jovem, que estão no mundo do trabalho. Até quando esses jovens vão ter energia suficiente para se colocar no mundo do trabalho como se colocam agora aos 25, aos 26 anos? Não tem, chega uma hora que você não tem mais a capacidade produtiva que você tinha antes. E você será obrigado a trabalhar para poder sobreviver em condições aviltantes. Ou então, se conscientizar a viver com a Bolsa Miséria recebida por qualquer um desses governos. Porque o Bolsa Família não é novidade aqui no Brasil, nem no mundo. Existem vários países no mundo que dão esse complemento de renda para quem está desempregado. Nós somos candidatos, a nossa candidatura, ela se junta a outras 3 candidaturas, a outras 2 candidaturas aqui no estado de São Paulo, da esquerda marxista. Nós temos um companheiro, que é um companheiro fantástico, que tem se construído como um militante operário, revolucionário, que é o doutor Alexandre Mander.
Doutor Alexandre Banda é um advogado que poderia hoje estar com o escritório montado, ganhando aí 100, 150 mil reais por mês, mas que, como outros, como tem o Arthur aqui, colocou o conhecimento a serviço da classe trabalhadora. Então, Alexandre, você viu Alexandre advogando em acampamento, em tribunais, enfim, ele colocou aquilo que ele aprendeu a serviço da classe. Hoje é um dos advogados mais reconhecidos para ajudar nas lutas, né, por moradia. E o Alexandre, ele tem o título dele Sumaré, então ele será candidato a deputado federal, mas para ficar mais restrito àquela região de Sumaré, Campinas. Em São Paulo nós também temos um camarada muito jovem, que é também um militante muito sério, que é o camarada Caio Bezorza. O Caio Bezorza é candidato a deputado federal, e o Caio, ele tem muitas relações com a juventude, né, além do movimento operário, e fará campanha em São Paulo e na Grande São Paulo. Nós tiramos como tática essas 3 candidaturas e, como estratégia, tentar fazer dessas candidaturas um elemento de pessoas que se aproximem do PSOL, filiem-se ao PSOL, e se aproximem também da nossa organização, que é a esquerda marxista. Porque quando a gente tem uma posição política, nós não temos que ter vergonha de dizer a nossa posição política. É honesto dizer o que a gente defende. Então nós tiramos essa tarefa. Por quê? Trabalho com o Roque. Vocês não tiraram nenhum candidato a deputado estadual? Não. Porque o debate que vai ser travado nessa eleição, todo debate que for travado nessa eleição, implica discussão da relação do país com outros países do mundo. Não tem discussão para ser feita aqui dentro do estado de São Paulo que seja mais importante da discussão que a gente faz sobre o caráter do país que a gente quer. Não dá para discutir o tripé da dívida pública, que inclusive tem a lei de responsabilidade fiscal aqui em Bauru. Ou no estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo vai dizer: não manda dinheiro porque esgotou a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos que discutir como destruir esse tripé, que foi o tripé que vem sustentando o ajuste fiscal desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Meus amigos, é o seguinte: quantos e quantas foram presos e presas com base na lei de responsabilidade fiscal desde que ela foi aprovada nesse país? Vocês procurarem no Google aí, ninguém. Porque o objetivo dessa lei não era prender algum gestor público, algum prefeito, algum governador que não aplicasse um pequeno valor na educação. O objetivo dessa lei era criar as condições para pegar o dinheiro que ia e deveria ir para o serviço público para pagar os juros do serviço da dívida. Eu dou um exemplo bem primário aqui em Bauru. Às vezes a gente quer discutir o que acontece no mundo, como é que foi qual a estratégia da batalha de Leningrado, mas a gente não discute qual a estratégia para pegar o busão aqui em Bauru. Aqui em Bauru nós estamos pagando uma dívida chamada dívida federalizada. Em 1999, ela entrou dentro do acordo do ajuste fiscal. Qual a origem dessa dívida? Alguém de vocês aqui sabe? Nós estamos falando de Paulense. O Pedrinho não vale, porque o Pedrinho vive o dia inteiro pela conta. A origem dessa dívida é o viaduto de Perneta. É Perneta porque só fez uma perna, não fez a outra. E os lotes urbanizados que vocês ocuparam, lá na Quinta da Belo Olimpo, que agora se transformou em distrito. Somando esses dois valores de uma operação árdua que o ISO havia feito para pagar salário, nós chegamos ao valor de 49 milhões. Esse valor foi negociado com o governo federal para ser pago em 350 parcelas, com juro de 9% ao ano, mais o IGPDI. Até o final de 2017, a cidade de Bauru havia pago 168 milhões de reais
e estava devendo 188 milhões de reais. Portanto, não tem lei de responsabilidade fiscal para o pagamento da dívida. Outra coisa, vocês viram na campanha eleitoral, estou tentando trazer um debate mais complexo para uma realidade mais concreta, para a gente entender o que nós estamos enfrentando. Vocês estão vendo toda essa discussão que está sendo feita na cidade. Ontem foi aprovado outro projeto de lei extremamente complicado, que é com relação aos serviços públicos. Eu tive com o Movimento Negro, o Conselho da Comunidade Negra, uma reunião com o Gazeta, já há uns 6 meses. Nós vamos tratar de assuntos importantes que envolvem a população. Nós vamos tratar da violência no parto contra a mulher e também a questão das creches. Nessa discussão, foi muito difícil discutir com o Gazeta, porque o município não tem nenhuma responsabilidade sobre a maternidade de Santa Isabel, ela é estadual, o município não tem maternidade. E também discutimos a questão do acesso a vagas. Aí ele nos disse que estava providenciando, discutindo que ia comprar vaga nas empresas privadas, de escola privada, ou seja, é o ProUni da educação infantil. Agora eles aprovaram na Câmara comprar 400 vagas para atender os alunos e as crianças que moram no Santa de Virges, no Parque Jaraguá, no Mutirão, só que não vai garantir transporte. Ou seja, como é que eu vou pegar alguém que mora lá no 9 de julho, nós conhecemos bem essas regiões de Bauru, e falar, bom, mas ele despenca lá para o lado da via do Jardim América, que vai ter uma escolinha aqui. No fundo, é aquele tipo de solução que te dá para depois te condenar. Mas eu pergunto para vocês, como é que o prefeito, seja ele o Gazeta, seja ele a história em quadrinho, o gibi, como é que concretamente ele resolve esse problema? Porque para ter vaga, você precisa construir escolas. Para construir escolas, você precisa de recursos. Além disso, para manter essas escolas em funcionamento, você precisa daquilo que é fundamental, recursos humanos. E o município não pode contratar. O município não pode contratar professor. Qual é a saída? Eu posso privatizar. A lei de responsabilidade fiscal não me pega. Ou seja, eu tiro dinheiro público e coloco na iniciativa privada. A saúde é a mesma coisa. Saúde é a mesma coisa. Inventaram aí toda uma discussão de que Bauru teria universidades públicas de medicina. Construíram um mito, como se tem uma faculdade de medicina, automaticamente o nível da saúde da população melhoraria. Se isso fosse absolutamente verdadeiro, Marico e Botucatu teria que ter cercado a cidade, porque todo mundo teria mudado para lá. Quando, na verdade, a situação da saúde nessas duas cidades que eu citei não tem muita diferença da cidade de Bauru. Conseguiram trazer ali uma empresa particular que vai dar o curso de medicina e colocando todo o serviço público de saúde a serviço dessa escola particular. Porque aonde farão os estágios, os profissionais serão formados na Uninove? Na rede pública de saúde do município, ou seja, os pobres e trabalhadores servirão como cobaia daqueles que mais à frente cobrarão milhões e milhões de reais, ou milhares de reais, para fazer uma consulta. E agora também não está nem definido o Hospital das Clínicas, parece que definiu agora o Hospital das Clínicas. Enquanto também nós temos o hospital de base e precisa reformar o Manuel de Abreu. Nós temos um déficit de 200 leitos comuns e de 30 de UTIs. É aí que nós temos um problema. Quando a pessoa fica doente, fica no corredor do pronto-socorro, não é internado, a gente recebe telefone aqui em casa das pessoas desesperadas pedindo ajuda. Então é esse o sistema que nós estamos vivendo. E a tendência é que essas desgraças se aprofundem. Por exemplo, com a reforma do ensino médio. Aqui tem educadores aqui na sala que podem falar com mais propriedade do que eu sobre isso. Mas a reforma do ensino médio, com a criação das escolas em período integral, ela é extremamente seletiva com um pequeno grupo, enquanto você destrói as esperanças para milhares. Você monta uma escola com um grupo pequeno que vai ficar em período integral e joga o restante
Joga lá, fica aí. Se deu, deu, se não deu, se aprendeu a ler, escrever, tanto faz. A universidade pública passando por um desmonte brutal. E nós temos que discutir a universidade pública, porque a universidade pública não foi feita para trabalhadores e para pobres, a universidade pública foi feita para atender o interesse de uma elite desse país. Para discutir dentro da universidade com os mesmos moldes que a gente discutia antes, dentro de uma democracia relativamente burguesa. A universidade precisa de autonomia. Até que é uma palavra que a gente defende dentro do quadro atual. Mas dentro daquilo que a gente tem como perspectiva, a universidade não tem que ter autonomia, a universidade tem que estar ligada aos interesses da ampla maioria do povo daquele país e daquela nação. Quando Cuba privilegiou a medicina, o Arthur conhece bem, né, Arthur? Só não pode brigar em Cuba. Bom, enfim, Cuba privilegiou não atender a especialidade. Cuba privilegiou o quê? A medicina sanitária, atender os de baixo. Agora, fez isso por quê? Porque tinha um governo com os acertos e com os erros que obteve conquistas para a Revolução Cubana. E nós estamos falando de uma coisinha desse tamanho, que se os Estados Unidos quisessem destruir, destruía com míssil atirado da costa. Não precisava nem levantar avião, não precisa disso hoje em dia mais. Então, é esse o sistema que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um sistema onde está proliferando cada vez mais o racismo, o machismo, a homofobia, todos os preconceitos. Por que isso floresce dentro dessa ordem? Porque quanto mais isso florescer dentro dessa ordem, mais isso é utilizado pela classe dominante para estabelecer o seu processo de dominação. Então ela precisa acentuar diferenças que não existem. Por exemplo, o racismo é um dos pilares centrais do sistema capitalista. O racismo não é um problema, racismo estrutural, ainda mais num país como o nosso, o último país do mundo a acabar com a escravidão, e um país que recebeu 5 milhões de escravos, enquanto os Estados Unidos da América recebeu 435 mil, e eles ficaram concentrados na região do sul dos Estados Unidos, nas famosas plantations de algodão. E a luta pelos direitos civis americanos foi rigorosamente diferente da luta que nós tratamos aqui no Brasil. Por fim, para encerrar, a nossa candidatura ela vai apresentar um conjunto de propostas, de eixos para a campanha, que alguns colegas e algumas pessoas poderiam estranhar. Mas não faz sentido não dizer o que a gente tem que dizer. Por exemplo, a revogação da reforma trabalhista para nós é central. E nós vamos dizer publicamente em todos os locais que é necessário fazer a reforma trabalhista. Nós vamos discutir também que é necessário acabar com a lei de terceirizações, que é necessário acabar com a lei de congelamento dos gastos públicos e que é necessário acabar com a reforma do ensino médio. Isso a gente diz agora. Cada um desses itens a gente tem que discutir, explicar como pode ser feito. Questão da Previdência. A Previdência no Brasil ela tem origem na Caixa de Previdência dos Ferroviários. A Previdência ainda no Brasil ela é pública, solidária, por repartição simples entre gerações. Com a reforma trabalhista, boa parte do sistema previdenciário já foi alterado. Porque para ter acesso à Previdência, você precisa recolher. Se você trabalha pejotizado, você não recolhe. Se você trabalha por hora, como no serviço portuário, você não recolhe. Então não é uma coisa tão simples a reforma da Previdência. Olha, eu já trabalhei em vários setores. Por exemplo, eu fui mecânico de manutenção de máquinas pesadas, dessas máquinas que trabalham em rodovias, né, Fernando? Você foi nosso aluno, né? Trabalha nesses locais. Hoje eu não teria condições de ficar 8 ou 9 horas com água até o peito, desmontando o motor de uma máquina de ultra-terraplanagem, aquelas máquinas grandes que a gente vê abrindo estrada. Não teria nem condição física de segurar uma chave para fazer isso.
Não teria condições físicas de ficar em pé numa retificadora 10 horas. Um colega que trabalha de motorista, chega a uma certa idade, vai conseguir dirigir 12 horas. E essas pessoas vão viver do quê? Se não tem previdência, se já vive uma situação terrível com a previdência que tem. Mas se não tiver, nós vamos viver do quê? Aí é o que a gente diz, nós vamos estar instalando a barbárie. Haja Vicentino para fazer coleta de churrasco para atender às nossas necessidades. Porque é só a caridade humana que permite que algumas coisas ainda continuem existindo. E tem pessoas que fazem caridade, mas o nosso problema não é de caridade, o nosso problema é de ter acesso à riqueza que nós produzimos. Uma outra questão é a questão do pagamento da dívida. Nós não temos que pagar mais essa dívida. Existem dois debates. Se a gente diz não ao pagamento da dívida interna e externa, que também trata da dívida pública, ou se a gente discute a auditoria da dívida. Eu não vejo nenhum problema em discutir a auditoria da dívida. Porque ao discutir a auditoria da dívida, nós vamos ter o cenário que ela representa. O problema é o que fazer depois da auditoria. Depois da auditoria, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que não tem outra palavra de ordem a dizer, a não ser que não se pague mais a dívida. É óbvio que vão dizer que nós somos loucos, que o país não iria sobreviver. Mas o país não vai sobreviver se continuar pagando isso. Uma outra questão é a questão da criminalização dos movimentos sociais. Esse processo de criminalização não é novo. Esse processo de criminalização, ele faz parte da história, integra a história do Brasil. É de se criminalizar todos aqueles que eventualmente lutem para melhorar a sua situação de vida. E Canudos é um bom exemplo disso, as revoltas, que sustentaram o fim da escravatura, o que se deu depois também da abolição, enfim. Mas eu estou citando o exemplo de Canudos, porque ele é um exemplo interessante, O presidente do tribunal, que me fugiu o nome da TF4, que caçou o HC, mais uma vez o habeas corpus, ele é de uma família que na época de Canudos, essa família era grande proprietária, tinha cargos importantes do Estado. E foi a que comandou os assassinatos em Canudos. Então, esse é um problema de DNA histórico, é a linha do tempo. Então, a gente precisa começar a compreender que tipo de país nós estamos vivendo. Se você pega no Senado o nome das famílias, você vai ver que aquilo são coisas assim fantásticas. O Brasil começou aí com quantas capitanias hereditárias? 13 ou 12? 13, 13 capitanias hereditárias. Depois foram passando, sendo dividida a terra e sendo passada por um conjunto de assassinos. E o estado de São Paulo tem a disfarçatez de ter muitas cidades e nomes, de mercenários. O maior deles é o Raposo Tavares aqui no estado, sendo homenageado. E ainda dá um feriado no dia 9 de julho, quando o estado se insurge, contra a federação, alegando que estava lutando por uma Constituição, quando na verdade nós temos duas revoluções construídas pelas elites, tanto de Getúlio quanto de São Paulo. Por fim, chegando mais dois camaradas aqui. Nós, ao levantar esse conjunto de posições, nós estamos dizendo assim, de maneira muito franca e de maneira objetiva, que só existe um motivo para que a gente possa ser candidato a deputado federal. E aí, eu vou tentar recuperar para encerrar e abrir o debate com todos vocês, que muita gente, como eu disse no começo, pergunta, mas por que vocês vão ser candidatos? Vocês criticam tanto a ordem, criticam o sistema, vocês vão ser candidatos para quê? Esse foi um debate travado também no ano de 1916, na Rússia, antes da Revolução Russa. Participar ou não participar de uma eleição não é uma questão de princípio, é uma questão de vida ou de morte. Mas eu me reivindico marxista e me reivindico comunista. E para nós, por pior que seja o cenário,
que nós estamos vivendo, nós temos que ter candidatura. Nós temos a obrigação política, a obrigação moral, com a classe trabalhadora e com a juventude, de disputar o processo eleitoral, dizendo para esse conjunto de pessoas que não há a mínima possibilidade da gente encontrar uma saída para construir uma sociedade diferente dentro do sistema. Por isso que o slogan da nossa campanha nacionalmente é uma candidatura contra o sistema. Nós vamos colocar outra coisa no lugar. Agora, essa outra coisa não vai cair do céu. Nós vamos ter que trabalhar muito para construir isso. E isso não é tarefa de um indivíduo, né? Eu me coloquei à disposição, me considero preparado para esse combate. Mas esse combate não é do rock. Esse combate nós temos que unir milhares de pessoas, que ora vão concordar com uma posição, que ora vão discordar de uma posição, mas nós estamos chamando todos vocês que estão aqui para que a gente possa construir essa campanha de maneira coletiva e de maneira positiva, mas dizendo a verdade. Nós não podemos dizer outra coisa. Eu jamais iria para a rua para falar algo que eu não acredito. E acredito sinceramente que os 8 anos que nós exercemos o mandato de vereador na Câmara Municipal foi o maior exemplo que a gente poderia dar de como um marxista, um comunista deve usar o mandato. Porque toda essa converseira que tem aqui em Bauru, de que a cidade precisa de um deputado federal para fazer trambicagem no Congresso Nacional, para trazer dinheiro para a cidade, é um investimento na corrupção. Nós temos que acabar com a emenda parlamentar, seja coletiva e individual, porque as emendas parlamentares são um instrumento de corrupção. Elas destroem o debate sobre o orçamento. Porque você coloca milhões e milhões de reais na mão de um deputado que sai negociando cidade por cidade, no estado inteiro, né, Pedro? Emendas parlamentares para comprar voto de vereador, comprar voto de prefeito e fazer o que foi feito aqui em Bauru. Uma beleza que foi feita aqui em Bauru. Construíram uma unidade de saúde com a emenda parlamentar do Arnaldo Jardim. Mas tem que dar um nome, Pedro. Você sabe que não tem jeito. Eu não sei falar de outra coisa se não for assim. Para construir uma unidade de saúde de família lá no Chapadão. Só que construíram uma unidade de saúde de família lá no Chapadão e o município não tinha dinheiro, não tinha gente para botar aquilo para funcionar. Aquilo faz mais de 2 anos que está lá e não sabe o que faz com aquilo. É isso que a gente precisa começar a perceber das obras inacabadas. Porque alguém desejou que tinha que fazer um negócio lá porque achou que lá ia ter carreirinha de voto para vereador. Está lá. Agora também não pode reformar. Por que não pode reformar? Porque o governo federal não permite que se faça reforma ou licitação para reforma sem que ela tenha sido usada. Você vai ter que mudar a natureza do prédio para poder reformar. E mudar a natureza do prédio é tentar transformar aquilo numa farmácia popular. Eu escolhi falar com vocês assim, francamente, abertamente, de coisas muito simples, para tentar explicar aquilo que é complexo. Aquilo que é complexo. A maioria dessas candidaturas que tem aqui em Bauru, a maioria das candidaturas que tem em todas as cidades, são candidaturas que vão repetir, assim, olha, se eu for eleito, eu vou trazer emenda para a cidade de Bauru. Nossa cidade precisa de indústria. Nossa cidade precisa disso, a nossa cidade precisa daquilo, tudo aquilo que nós sabemos. Só que alguém precisa dizer para nós aonde isso está sendo vendido, qual o mercado das pulgas que existem essas coisas para a gente ir lá e comprar e trazer. Né? Isso não existe. Então é nesse cenário que a nossa candidatura a deputado federal se insere. Né? Nós optamos também para não fazer aliança. Nós combatemos de maneira bastante firme para que o PSOL, se fizesse aliança, a aliança fosse muito restrita, e o PSOL se limitou a fazer aliança com o PCB, porque política de aliança você faz a partir de acordos programados. Você não faz política de aliança baseada em interesses eleitorais, porque senão dá exatamente naquilo que a gente está acostumado a ver. Toda essa troca de favor, essa
essa bandidagem que tem aí no mundo da política, e que ninguém quer participar disso. Agora, cuidado, atenção. Se a gente não for participar lá de maneira organizada, dizendo exatamente aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente espera para a sociedade, essa burguesia podre que está aí, ela vai participar. E se um só deles forem votar, e votar, por exemplo, num candidato de ultradireita, esse candidato vai subir a presidente da República. Uma bobageira danada dizer que não vou votar e vai anular a eleição. Não tem anulação de eleição no Brasil. Então nós temos que fazer uma disputa que nos coloque na melhor posição. Nós não temos que defender o quanto pior, melhor. Porque se isso fosse absolutamente verdadeiro, nós não estaríamos aqui hoje, fazendo essa discussão. Nós estaríamos fazendo outra discussão. Nós estaríamos fazendo outra discussão, uma discussão que já teria dado um salto de qualidade de milhões de anos. Não. Nós temos que compreender a dinâmica da luta de classe. Não é igual a um Estado democrático, um Estado fascista. No fascismo, eles atacam, perseguem, matam, destroem. Na democracia burguesa, a gente tem ainda os mínimos espaços para fazer discussões como nós estamos fazendo hoje. É por isso que nesse cenário, para concluir, companheiros e companheiras, nós temos que ser muito claros. Eu acho que o nosso slogan encaixou com perfeição. Uma candidatura contra o sistema para fazer a revolução e fazer uma revolução socialista. Para ajudar a fazer essa revolução. Porque não tem saída para nós a não ser construir um novo modelo de sociedade. E na luta diária explicar que nunca houve socialismo no mundo, nem na União Soviética houve socialismo. O mínimo que ocorreu na União Soviética foi a apropriação dos grandes meios de produção e uma guerra brutal que eles enfrentaram até 1924, quando Stalin optou por criar o socialismo num só país e fez o que fez, inclusive contribuindo para manchar o que a gente chama de socialismo. Então, quando alguém perguntar para vocês assim no dia a dia, o socialismo deu certo? Lugar nenhum. Nunca teve socialismo em lugar nenhum. Comunista que fica com iPhone. Ué, se somos nós que produzimos toda a riqueza, eu posso ter um iPhone? Não posso? É iPhone mesmo que fala, né? Aquele americaninho da cebolinha, não é isso? Cebolinha passada. Não é? Se somos nós que produzimos toda a riqueza, né? Somos nós que levantamos cedo, né? Quem trabalha pra caramba, nós temos que dormir no melhor quarto, na melhor suíte, né? E nós só estamos dormindo no subsolo, cara. E quando dorme no subsolo. Tem aqui os companheiros do MSLT, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e fazer um último registro. A luta por moradia é uma luta digna. Conheço todos vocês, convivo com vocês. Quantas e quantas vezes a gente foi no movimento sempre dizendo para vocês, só tem um jeito, é a luta que muda a vida. E é importante vocês estarem aqui e depois, se vocês quiserem se pronunciar, para que as pessoas compreenderem que vocês lá nos assentamentos são homens e mulheres que trabalham, que ganham pouco e que precisam fazer opções. Se eu ganho R$1.000 por mês, vão me cobrar aqui em Bauru R$700 de um aluguel. Qual pai de família aqui, qual pai de família que consegue pagar 700 e sustentar uma família com 300? Então você faz a opção. Você vai para uma ocupação e usa esse dinheiro para sustentar a sua família. E aí é tratado com todos os preconceitos. Isso implica que a gente diga que é necessário fazer uma reforma urbana. O direito à propriedade não é absoluto. Inclusive essa Constituição Burguesa de 88 diz o seguinte, que a propriedade tem que cumprir finalidade social. Companheiros e companheiras, andem nesse quadrado central da cidade de Bauru e olhem quantos prédios de apartamento estão abandonados, quantos imóveis estão largados, quantos terrenos, quantas áreas aqui na cidade de Bauru jogadas fora, largadas para especulação, e a cidade não desenvolve um plano municipal de habitação. O último plano nacional de habitação que nós tivemos foi muito estreito, né?
Você não respondeu algumas necessidades, mas atendeu bastante o interesse das grandes corporações da construção civil. Agora, nós temos medida para fazer. O que nós temos que fazer? Nós temos que desapropriar todas essas áreas e todos esses imóveis e não pagar nada. Porque isso é o rentismo. O Silvio, a gente estava mudando de série, e o companheiro Silvio só sobra abacaxi para o Silvio, né? E o Silvio tem aquela carinha de generoso, né? Foi discutir com um cara ali na Cujuru para alugar o imóvel. Óbvio, você vai alugar, a gente conversa, né? Pode alugar por um preço mais barato, o cara falando, eu prefiro que ele caia aqui tudo, mas não alugo pelo preço mais barato. Mas essa é a essência do proprietário. Como é que nós vamos resolver esse problema? Não é tão difícil assim. Nós temos 6 milhões de pessoas sem moradia no Brasil e 7 milhões e 500 mil casas ou imóveis desocupados. Os imóveis estão desocupados. Por que esses imóveis estão desocupados? Tem uma razão para estar desocupado. E por que aqui em Bauru foi aprovado recentemente um projeto de lei que amplia o perímetro urbano, e ontem na Câmara das duras penas foi aprovado mudar a natureza do terreno lá onde ia instalar a Tilibra. Ele volta agora, perde a característica industrial. E nesse aspecto, sob o ponto de vista tático, nós temos que dar apoio para o Gazeta. Os caras falam, o Rock ficou louco. Não ficou coisa nenhuma. O cara está dizendo que vai pegar uma área, naquela área vai construir dentro de um projeto do Minha Casa Minha Vida, né? Vinculado a uma construtora privada, um conjunto de casas para atender o interesse das classes populares. Nós vamos ser contra lá para o cara faça isso? Não, nós temos que ter fácil. Inclusive a gente trabalhou para aprovar o projeto de lei. Agora, os que votaram contra justificaram. O Tauan fez um post lá explicando a justificativa deles. Agora, vocês vão olhar no jornal, por que eles são contra? Eles fazem um discurso, como se fosse um discurso que estivesse defendendo o interesse do povo, né? Não, nós vamos construir casa mais perto da cidade. Tá, tudo bem, mais perto da cidade. Então fala para o cara que quer construir mais perto aqui da cidade, para ele doar as áreas que ele tem aqui para a prefeitura. Eles querem que construa mais na região urbanizada da cidade, porque eles querem vender o terreno deles para a prefeitura. Isso é uma mina de dinheiro. A prefeitura tem que fazer o contrário. A prefeitura tem que expropriar essas áreas, fazer encontro de contas, que a maioria são grandes devedores de IPTU, são grandes devedores de ISS. Eles não pagam. Agora, por que o município não cobra? Por razões de natureza política. O Mega Arco fica 5 anos sem pagar água, você tem a cobrança administrativa. E vem o Nicole e você sem pagar água, 3 meses, corta a água. Por que ela não corta? Porque é do Érico Braga? É isso que nós estamos discutindo no país, né? O que se passa nesse negocinho chamado Bauru, que se estende de maneira mais complexa para todo o Brasil. Por fim, eu vou encerrando por aqui, para a gente aprofundar aí o nosso debate, a nossa discussão, dizendo para vocês que a gente espera que todos vocês que estão aqui, concordando ou não com todas as nossas posições, possam se entregar nesse projeto de campanha. Serão 45 dias de campanha, oficial começa no dia 16 de agosto, nós estamos na pré-campanha. O nosso objetivo não é gastar milhões de reais com papel impresso, com carro, gasolina, cabo eleitoral, fake news, porque tudo isso custa dinheiro, alguém tem que fazer. Nós estamos propondo uma nova forma de fazer campanha, uma forma coletiva. Também não estamos preocupados com multidões, né? Quem agrega multidões são cantores renomados, né? Eu não tenho esse talento para cantar, então não vou nunca agregar multidões. Mas é o seguinte, a gente fazer reuniões com grupos. Se vocês, no local de trabalho, na casa de vocês, puderem reunir 10, 12, 15 pessoas, para que a gente possa, sei lá, fazer a discussão que nós estamos fazendo aqui com mais tempo, né? E dessas 10 ou 12 pessoas, 5, 3 ou 4 se dispor a continuar se organizando, a continuar lutando para além do processo eleitoral, nós estamos satisfeitos. Seria muito bom que a gente conseguisse um mandato, ou eu, o Alexandre, ou o Caio, ou o Mariano lá em Santa Catarina. Porque nós teríamos certeza que teríamos um parlamentar que lá
no parlamento iria expressar, sem nenhum nível de pressão, sem nenhum nível de constrangimento, aquilo que interessa à classe trabalhadora. Seria o cara que ia dizer necessariamente que no Brasil é necessário descriminalizar o aborto. E não ia se submeter às pressões mais atrasadas que a gente tem. E iria explicar por quê. Acabar com essa hipocrisia de que no Brasil não tem aborto. É o país que mais faz aborto, onde se morrem mais mulheres por conta disso. Então é necessário que isso seja tratado como saúde pública e não seja tratado como um ato criminoso. Esse é o debate necessário de ser feito. É isso que a gente se dispõe a fazer. E nos colocamos aqui à disposição para conversar, dialogar com vocês, apanhar, se for necessário, apanhar também, né? Mas enfim, eu me dispus a fazer essa conversa como se fosse de fato uma conversa, né? Não uma grande palestra de um letrado, mas partindo das próprias experiências que a gente tem. E gostaria muito mesmo de agradecer a todos que vieram, né? Aos companheiros, aos colegas. Eu sei que tem pessoas aqui que têm outra identidade partidária, né? Mas nós não estamos aqui para discutir identidade partidária. Nós estamos aqui para discutir aquilo que pode agrupar, homogeneizar a classe trabalhadora para o seu combate. E eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso, porque ao longo da minha vida e mais recentemente tenho participado de discussões que inclusive com companheiros do PC, do PCdoB, do PT, apresentamos as nossas diferenças todas, mas temos a compreensão que a luta para construir um novo tipo de sociedade não é propriedade de uma sigla partidária, e ela também não se dará por conta de um ato ou por conta do desejo do indivíduo. Nós temos que reunir as condições objetivas e subjetivas que estão no dia a dia da luta de classe para perseguir esse objetivo. E isso a gente faz a partir das questões mais simples que a gente vive na sociedade brasileira. É isso, e reafirmando que a nossa candidatura é uma candidatura contra o sistema para construir a revolução. Um abraço, obrigado por ter essa questão. Você está errado nesse ponto de vista aí. Nós estamos discutindo tal coisa, né? Mas enfim, eu gostaria, primeiro, encerrando essa atividade, de fazer um registro. Ninguém constrói nada sozinho. E eu perdi um amigo, né, há pouco tempo, há uns 5 dias, o Plínio Mércio Baldoni. Morreu muito jovem, aos 58 anos, né, ferroviário, militante operário da melhor cepa, né? Um militante que é um exemplo de tudo que você pode imaginar, de valores nobres, aquele camarada tinha. Ele era solidário, ele era respeitoso, ele sabia divergir. Muita gente falava assim: você e o Plínio não briga, né? Nós nunca vimos vocês discutindo, né? Mas a gente tinha as nossas divergências. Mas a gente estabeleceu uma conduta para tratar isso, né? Nós tínhamos muito respeito pela classe. Talvez esse tenha sido um companheiro daqueles que a gente considera insubstituível, né? E nós fomos criados juntos, né? Construímos muitas coisas juntos, né? Desde
um movimento lá na Nova Esperança, por ônibus, na ferrovia. Quando eu sofri, quando eu estava demitido, né, na ferrovia, mas continuava fazendo atividade sindical, eu sofri um acidente muito grave também. Um acidente que me colocou na cama aí por mais de um ano, né? E sem salário, sem nada. E você sabe que nesse período eu recebia mais do que se eu estivesse trabalhando. Porque os ferroviários, eles contribuíam de acordo com o que podia, né? Um dava ticket de refeição, e às vezes juntava aqueles valores, era maior do que o salário que eu teria. Então o que eu fazia? Eu separava aquilo que era minha parte salarial e o resto eu devolvia para o caixa do sindicato. Esse o Plínio era um cara muito simples, né? Tem pessoas aqui que conviveram bastante tempo com ele, né? Mas assim, de uma dedicação, de uma lealdade. Lealdade não significa concordar com tudo que a gente pensa, não, mas respeito, né? E era uma pessoa que eu podia sentar, conversar, dialogar, falar das fraquezas, né? Todos nós temos as nossas fraquezas, né? Aqui eu tenho outros amigos, né? Que espero não passar por isso com eles, né? Pessoas que a gente aprende a gostar, independente de campanha eleitoral, independente de qualquer coisa, né? Por exemplo, o Arthur é meu compadre. Você. Minha filha que está ali é apaixonada pelo Arthur pela Lia, né? E a Dandara escolheu o Arthur para ser padrinho dela na igreja, de batismo. E o Arthur teve que fazer um sacrifício de ir lá fazer um cursinho, né? São coisas que não se pagam, né? Vocês não têm dimensão, mas a gente não tem dimensão disso pela dureza da vida. Por exemplo, tem ali sentado o Clóvis. O Clóvis foi meu aluno no Centro de Formação Profissional, acho que o Fernando também, né, Fernando? E o Clóvis teve um desprendimento de quando eu saí, nunca paguei essa conta para ele, né? E ele nunca foi escandaloso, nunca cobrou em público. E eu, para sair do hospital, tive que pagar o hospital. E o Clóvis, na época, era um menino, o Clóvis tinha um Opala Commodoro, aqueles Opalão Commodoro, né? Duas portas, SS, não era SS, né? Commodoro, né? O Clóvis vendeu um Opala para ajudar a pagar a minha estadia no hospital. Então, veja, os ferroviários ajudando a manter a minha família, né? E a gente tem os dramas da vida que pouca gente conhece. Eu e minha companheira não conseguimos enterrar o nosso filho que faleceu, o Pedro. Nós não temos onde chorar um morto, porque nós não tínhamos dinheiro para fazer uma cova, pagar uma cova naquele período. Tudo isso são lições que nós não aprendemos. Por isso, quando a gente se posta na vida com um objetivo, nós temos que ser rigorosamente intransigentes. Eu, sinceramente, poderia, agora, aos 63 anos, estar fazendo com um irmão meu que mora em Três Lagoas, sempre me fala: Roque, vem embora para cá, você vai ficar no sítiozinho que a gente tem aqui em Três Lagoas, deixa o celular em casa, você só vai ficar aqui pescando, e eu vou aí, nem te perturbo, cozinho para você todo dia, né? Pô, cara, você não quer me ajudar, você quer me matar, sem celular eu vou morrer, né? Eu sou tipicamente um homem urbano, né? E digo sempre à minha companheira Tatiana que eu não fui talhado para ficar em casa. Até fico na minha casa, o melhor lugar do mundo. Dizer, eu tenho um compromisso radical com a construção da emancipação da classe trabalhadora. Tem os acertos e tem os erros. E enquanto eu tiver energia, eu vou continuar fazendo essa luta. E que essa luta sirva de exemplos para outros, principalmente para a juventude. A política não é uma coisa podre, a política é uma coisa boa de ser feita. A gente ser honesto, colocar as nossas ideias com clareza, estudar, conhecer a realidade do bairro que a gente mora, da cidade, do país que a gente vive, ser generoso com aqueles que menos têm, né? Essa é a nossa tarefa. É por isso que a gente se coloca nessa disposição de fazer essa luta, nessa campanha eleitoral. Que também não é uma tarefa fácil, porque quando a gente tem visibilidade pública, a gente sofre agressões de toda ordem. Eu acho que a Flor passou um pouquinho por isso quando foi nossa candidata a prefeita, e foi uma candidata que nos representou muito bem. Eu fiquei muito feliz de ter feito campanha para você, porque você foi uma pessoa honesta, uma pessoa generosa,
nunca teve a preocupação de dar um golpe aqui, fazer um acordo ali, tirar algo daqui, né? Porque é isso que a gente vive cotidianamente, né? As pessoas dizem assim, o que é que a gente vai fazer para levar vantagem, né? E nós não estamos aqui para levar vantagem com nada, nós estamos aqui para tentar construir uma sociedade diferente, onde, por exemplo, a minha filha, essa outra jovem que mora lá onde eu moro, que eu esqueci o nome agora, o Davi, o Gabriel, a Júlia, todos nós aqui temos filhos, sobrinhos, ela tem um futuro melhor, porque a gente está conseguindo perceber que se a gente não fizer alguma coisa, e que implique em algum momento até colocar a vida para isso, essas novas gerações não terão futuro. Hoje estamos aqui participando de uma greve geral no Brasil e como militante antigo do partido, aí nós estamos aqui vendo essa luta. Fazia tempo que a gente não via, estava amortecida essa luta. Como militante antigo das lutas, vendo muitos jovens aqui agora para continuar essa luta no Brasil contra essas reformas da Previdência, do trabalho, que hoje os jovens não têm mais esperança nesse país. Então os jovens têm que tomar para si essa luta hoje, da greve geral, e fazer essa continuação da luta contra o capitalismo e para a gente avançar num sistema socialista.